William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Na fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 53 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Hoje vamos explorar um aspecto incrível da mediunidade, os fenômenos de efeitos físicos. Vamos mergulhar mais uma vez nessas experiências renegadas pela ciência e conhecer um pouco mais sobre a vida de Peixotinho, um médium extraordinário, e entender sua relação aí com o nosso querido Chico Xavier. Mas antes disso, quero convidar para que vocês conheçam o canal Profecias e Transição Planetária. Nesse outro canal a gente conversa sobre profecias, geopolítica, ufologia e, claro, espiritualidade. Já temos por lá vídeos sobre Edgar Cayce, Nostradamus e tantos outros sensitivos que marcaram a humanidade com suas previsões. Link na descrição. Dito isto, vamos lá. A proposta do nosso canal é resgatar a espiritualidade, por isso trago esses temas tão importantes para que as pessoas expandam mais as suas consciências, para que elas entendam que elas não são o corpo físico. Esse envelhece, apodrece, vira pó. Já o nosso espírito é eterno. Semana passada falei sobre Dr. Fritz e Rubens Farias Jr. com sua mediunidade fantástica de cura. No vídeo anterior trouxe experimentos Cole, para que as pessoas não tenham dúvidas sobre a continuidade da vida. Quem não assistiu, recomendo que assistam aí os vídeos anteriores. E hoje vamos continuar nessa pegada. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Peixotinho, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Seu nome completo, Francisco Peixoto Lins, que ficaria eternizado como Peixotinho. Peixotinho nasceu em Pacatuba, no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905 e faleceu em Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 1966, foi um dos mais impressionantes médiuns de efeitos físicos brasileiro. Seus pais foram Miguel Peixoto Lins e Joana Alves Peixoto. Tendo perdido a sua mãe em tenra idade, passou a sua infância em Fortaleza, cercado pelo afeto dos tios. Matriculou-se no seminário católico, de acordo com o desejo dos tios, que desejavam vê-lo seguir a carreira eclesiástica. Mas aos 14 anos desistiu da vida clériga após sofrer várias penas disciplinares por questionar e ter dúvidas sobre os dogmas da igreja. Trabalhou 6 meses no Amazonas, nos Seringás. Com pouco mais de 15 anos, manifestaram-se nele os primeiros indícios de sua extraordinária mediunidade, sob a forma terrível de obsessão. Envolvido por espíritos menos esclarecidos, era tomado de estranha força física, tornando-se capaz de lutar e vencer vários homens, apesar de ter menos de 18 anos e ser fisicamente franzino. Depois desse episódio, sofreu uma paralisia nas pernas e letargia, aquele fenômeno em que a pessoa parece morta. Por esse motivo, quase foi enterrado vivo, foi salvo por pouco pelo seu pai. Porém, Peixotinho ficou prostrado num leito de dor durante 6 meses. Nessa fase, em 1921, um dos seus vizinhos, membro de uma sociedade espírita de Fortaleza, e movido de íntima compaixão, solicitou permissão à família
para prestar-lhe socorro espiritual, com passes e preces. Como a espiritualidade não dá ponto sem nó, Peixotinho foi ajudado pelo Major Viana de Carvalho, presidente da Federação Espírita do Ceará. O Major Viana foi um importante orador espírita e um grande difusor da doutrina. A fim de distrair-se, Peixotinho começou a ler alguns romances espíritas e, posteriormente, as obras da codificação kardeciana. Em menos de um mês, apresentava sensível melhora em seu estado físico e foi libertando-se progressivamente da falsa enfermidade. Logo que conseguiu andar, passou a frequentar o centro espírita onde militava Viana de Carvalho, que na época estava prestando serviço ao Exército Nacional em Fortaleza. Orientado por ele, Peixotinho iniciou o seu desenvolvimento mediúnico, tornando-se um dos mais famosos médiuns de materialização e efeitos físicos. Em 1924, orientado por seu irmão Raimundo Peixoto, que ficou conhecido como Peixotão, Peixotinho ingressou no Exército e foi transferido para Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Lá, dedicou-se com amor à prática do espiritismo e com um grupo de abnegados companheiros fundou o Centro Espírita Pedro, instituição que por muito tempo se tornou a sua oficina de trabalho em 1933. Casou-se com Benedita Vieira Fernandes, a Dona Baby, com quem teve vários filhos. Ao todo foram 9, sendo 8 meninas e um menino. Uma delas, Araci, desencarnou cedo, com 1 ano de idade. No ano de 1945, na cidade do Rio de Janeiro, encontrou-se com vários confrades e passou a frequentar o culto cristão no lar, realizado sistematicamente na residência do confrade Antônio Alves Ferreira. Posteriormente, unindo-se a Jacques Aboab e Amadeu Santos, resolveram fundar o grupo espírita André Luiz Geal, que inclusive fica ao lado da faculdade que me formei na Veiga de Almeida. Na Geal se produziram, pela sua mediunidade, as mais belas sessões de materializações luminosas, as quais ensejam ao Dr. Rafael Américo Ranieri a oportunidade de lançar um livro com esse mesmo título. Peixotinho prestava também o seu valioso concurso como médium, receitista e curador. Da cidade do Rio de Janeiro, Peixotinho foi transferido para a de Santos em 1948, onde passou a frequentar o Centro Espírita Ismênia de Jesus. Naquele ano, antes de mudar-se para Santos, ocorreu o seu encontro com Francisco Cândido Xavier, o primeiro de muitos outros que sucederiam. Em Pedro Leopoldo, juntamente com Chico Xavier, ocorreram várias reuniões de materialização e de tratamento. Vocês estão vendo aí algumas imagens. Era difícil registrar o fenômeno porque o que dizem é que a luz branca queima o ectoplasma e o flash das câmeras poderia prejudicar o médium, pois o ectoplasma é uma parte da energia do médium. Por isso há tão poucos registros desses fenômenos. Seria muito bom aí se houvesse mais estudos sobre isso com tecnologias modernas. Porém, atualmente os médiuns de efeitos físicos são cada vez mais raros. Um grande número das sessões do grupo André Luiz e em Pedro Leopoldo encontra-se narradas pelo Dr. Rafael Ranieri no livro Materializações Luminosas de 1973. Rafael Ranieri era um delegado de polícia e pôde comprovar e documentar o que acontecia nessas materializações. Quem tiver interesse em adquirir o livro em questão, deixarei o link para a loja da Amazon. Mas agora irei ler aí um curto trecho do depoimento do delegado, que encontra-se no livro Materializações Luminosas. Vamos ver. A reunião marcada para o sábado realizou-se. Como preparação, haviam os espíritos determinado, através da psicografia pelo Peixotinho, que não comêssemos carne nem bebêssemos ou fumássemos no dia da reunião. Os cômodos para a realização dos trabalhos foram indicados pelo Dr. Rômulo Joviano, um quarto menor que serviria de cabine e uma sala grande, ligada, que seria ocupada pelos assistentes, em números talvez superiores a 15 pessoas.
Assistimos ao desenrolar dos trabalhos. Diversos espíritos apresentaram-se materializados. Todavia, se apresentaram totalmente iluminados por uma luz que saía de dentro para fora, tornando o ambiente antes às escuras um suave crepúsculo. A impressão exata que se tinha era que um globo de luz fluorescente em forma humana caminhava pela sala. Sucederam-se as aparições que vinham conversar com os presentes no recinto. A chegada dos espíritos na cabina era assinalada por clarões que lembravam os relâmpagos de cor verde, roxo, azulada. O médium Peixotinho tornara-se meu conhecido em Belo Horizonte 2 ou 3 dias antes da reunião. Não conhecia minha família, nem sabia que eu possuía ou não filhos. Não viu nenhum retrato de meus filhos. E, finalmente, não tratamos desse assunto. No entanto, entre os espíritos que se materializaram em forma luminosa, apresentou-se o espírito de minha filha Heleninha, que com 2 anos de idade morrera no ano de 1945. Na mesma estatura, em voz semelhança, dirigiu-se a mim, dizendo algumas palavras de saudação. Deixou-me uma flor como lembrança, ainda fresca e cheia de orvalho. Embora pareça inconcebível, não me emocionei. Presença dela e pude dirigir-me calmamente à palavra. Era realmente ela, sem deixar dúvidas alguma. José Grosso, outro espírito que se materializou, atirou numerosas pedrinhas sobre os assistentes alegremente, em plena escuridão. Atirava-as e gritava o nome do destinatário. A pedra caiu aos pés da pessoa indicada, sem contudo atingi-la ou molestá-la. Muito interessante, deixarei o link na descrição para quem quiser adquirir o livro em questão. Mas vamos continuar com a história de Peixotinho. A mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho era espantosa, como vocês viram. Ele era capaz de produzir fenômenos incríveis que podiam ser observados e registrados no mundo real. Esses fenômenos incluíam materializações de objetos, curas inexplicáveis e até mesmo cirurgias espirituais. Em certas ocasiões, para efeito de estudos, os médiuns eram amarrados e colocados em uma espécie de gaiola para evitar fraudes, como vocês podem ver nas imagens. Temos aí a foto da Otília Diogo, uma das grandes médiuns de materialização da década de 60. Para comprovar a veracidade do fenômeno, os espíritos mergulhavam as mãos materializadas em parafina líquida, quente, a fim de fazer um molde das mãos para provar a solidez das entidades momentaneamente materializadas. O ectoplasma do médium revestia o espírito para formar essas silhuetas que às vezes era meio fantasmagórica ou mais sólida, com detalhes, a depender da quantidade de ectoplasma liberada pelo médium. Muitos se levantaram para alegar que o fenômeno era uma farsa. Isso já vinha sendo investigado desde 1870. Temos uma materialização ao lado do espírito de Kate King e à esquerda Sir William Crookes. Isso foi um fenômeno na época e surgiram muitos supostos médiums falando que podiam materializar espíritos. Muitos foram pegos em fraudes e isso obviamente prejudicou a credibilidade do fenômeno que era real. Por isso o descrédito e o ceticismo em tempos modernos. A revista O Cruzeiro, por exemplo, na época chegou a fazer aí uma manchete desacreditando o fenômeno, a médium Otília Diogo. Porém, como vocês viram, a médium ficava amarrada, com várias pessoas acompanhando, como ela poderia sair daquela situação, né? O médium ficava fechado naquela gaiola, os espíritos atravessavam as grades. Chico Xavier, Valdo Vieira e outros observaram tudo de perto. Seria difícil enganá-los. A explicação dada é que, em alguns casos de materialização, os espíritos pegam o ectoplasma do médium e revestiam o perispírito do próprio médium para formar aquela figura esbranquiçada. E por isso ele acaba assumindo algumas vezes uma semelhança com o próprio médium. Isso é chamado pelos especialistas de superincorporação, mas em outras ocasiões isso não ocorria.
Quem quiser aprofundar no assunto poderá recorrer ao livro de Nadir Mendes da Rocha, que era um cético antes de fotografar todos esses fenômenos. O livro em questão é O Fotógrafo dos Espíritos. Agora vou ler o relato de um repórter que presenciou o fenômeno em uma sessão mediúnica. Achei o relato em uma tese de doutorado em artes plásticas da USP, de Mário Celso Ramiro de Andrade, cujo título é O Cabine Fluidificado e a Fotografia dos Espíritos. Diz o seguinte, abre aspas, uma pequena sala com um certo número de cadeiras para assistência se encontravam duas cabines de experimentação, onde os médiuns são imobilizados em cadeiras por meio de correias fechadas por cadeados e separados do público por duas cortinas. A função dessas cabines é de impedir qualquer entrada de luz no seu interior, uma vez que a substância ectoplasmática necessária à materialização do espírito é sensível à luz branca. O repórter analisa o ambiente em que a médium foi instalada e constata a inexistência de qualquer abertura, porta ou alçapão para o interior daquele lugar. As luzes são apagadas e o ambiente mergulha na escuridão. Cânticos, preces e invocações começaram a ser ouvidos. Todos rezavam em voz alta. Da médium comecei a ouvir sons guturais típicos de ânsias de vômito. Alguns dos assistentes tinham também espasmos. Senti que vomitaria e a custo consegui me dominar. Neste ambiente de experimentação, o repórter sabe que a materialização é conseguida pelo ectoplasma que escorre da boca e do nariz da médium, daí as ânsias de vômito. Com esse material da médium, o espírito molda seu corpo e aparece. Apesar de se declarar imbuído inicialmente do desejo de descobrir uma possível fraude, Salomão Schwartzman parece, ao final de sua reportagem, convencido de que o vulto branco que se apresentou como espírito da irmã Josefa e de cujo rosto e laringe se irradiava uma luz fosforescente era mesmo de um representante do outro mundo. Abre aspas. Eu não podia acreditar no que via, mas via. Não podia deixar passar aquela chance de entrevistar o espírito. A senhora nasceu onde? Na Alemanha. E onde morreu? Em Campinas. Qual o número do seu túmulo? Número 10. Ao final da sessão, depois que o espírito se recolhe e a cortina é aberta, o que se vê é a médium presa à sua cadeira. Nenhum buraco no chão, nenhum sinal de vestimenta branca, nenhum teto falso, nada, nada. Otília ainda se debate, estrebucha e acalmada. Um líquido branco, o ectoplasma, escorre da boca. Simplesmente extraordinário. Infelizmente, a revista O Cruzeiro, na época, publicou reportagens mentirosas a fim de desacreditar o fenômeno. Bom, vamos ver agora alguns depoimentos de pessoas que acompanharam de perto isso tudo. De umas materializações que nós médicos havíamos feito para estudos de uma médium que morava perto de Belo Horizonte, ela veio em Uberaba, e a única pessoa fora dos médicos era o Chico Xavier. Se ele contribuiu, que eu acredito que sim, para com que essas materializações se fizessem presentes, eu acredito que sim, porque houve materializações como estou te vendo. Através de um ectoplasma, que a gente chama, saindo do orifício da boca e do nariz dessa senhora, que nós colocamos ela numa cadeiazinha, numa jaula, certo? Com algemas, com um tecido preto para poder cobrir o corpo dela, e através disso saía desses orifícios uma massa, um ectoplasma que foi formando a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava. Isso não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Isso aqui é o espírito que se manifestava assim. Nas materializações, muitas foram as testemunhas dos efeitos produzidos na aproximação dos espíritos. Iam ser clarões com relâmpagos em tons verde, roxo, azulado. Além das materializações, Peixotinho foi também um médium de cura, de psicofonia
e de psicografia. Desenvolveu também a pneumografia. Essa daí é nova para mim. Mas trata-se da escrita em papel, sem a utilização de caneta ou lápis, ou da mão do médium. Tendo recebido do espírito Irmã Sheila, cujo podemos fazer um vídeo posteriormente sobre a história dela, uma mensagem espetacular. Há relatos de que, simultaneamente, Peixotinho recebeu 3 espíritos. Deles foram psicografados com uma mão uma mensagem filosófica, por outra uma mensagem de teor científico e uma mensagem psicofônica transmitida ao mesmo tempo. Chico Xavier faz o seguinte comentário sobre a incrível mediunidade de Peixotinho, abre aspas. Guardo excelentes lembranças de todos os companheiros da mediunidade de efeitos físicos, mas um deles ficou de maneira especial na minha lembrança. O nosso irmão Francisco Peixoto Lins, mais conhecido pelo nome afetuoso de Peixotinho, desencarnado em 1966. Nas reuniões a que assisti em companhia dele, presenciei não somente admiráveis fenômenos de materialização, mas também muitas curas de doentes através do processo de socorro que os amigos espirituais nomeavam como sendo a transfusão de células. Chico Xavier em entrevista para Elias Barbosa. O que muitos não sabem é que o próprio Chico também foi médium de materialização, só que pouquíssimas vezes, por instrução de Emmanuel. Em 1952, Arnaldo Rocha convence Chico a tentar realizar materializações. Chico senta-se em uma poltrona inclinada em um quarto onde explodiam luzes de várias cores, iluminando todo o ambiente, de forma que dava para ver Chico deitado em transe. Chico materializou Meimei, a mãe de Arnaldo, Cidália Batista, madrasta de Chico, e outros. As materializações conversavam e mantinham a mesma linguagem de quando vivos e também exalavam odor para lhes atestar a identidade. Um dos espíritos, Sheila, se manifestava com odor de éter. Além da materialização de espíritos, ocorriam outros fenômenos como voz direta, ruídos, levitação e transporte de objetos como pétalas de rosas e conchas marinhas, aparecimento de luzes e perfumes. As materializações, que eram para ser mantidas em segredo, logo se tornaram assunto na cidade de Pedro Leopoldo, expondo os participantes ao assédio. Devido a essa repercussão, o espírito Emmanuel se materializou, pedindo que as sessões não fossem mais realizadas. Impressionante, amigos. Vamos ver agora mais um depoimento maravilhoso com materialização de um dos ministros de nosso lar. O espírito que apareceu, que mais emoção me causou, foi a presença de Clarencio, ministro do nosso lar. Quando ele apareceu, o salão que ficava às escuras ficou completamente claro, onde víamos todas as pessoas com os mínimos detalhes, porque ficou uma claridade imensa em pleno salão. E ele apareceu com uma túnica toda em luz, aquela túnica que ia até os joelhos, toda em luz, e com um cajado também todo iluminado. Ele chegou na porta da cabine, avançou 3 passos para o salão e ali ele falou para todos nós. Foi uma coisa maravilhosa que até os espíritos, quando ele apareceu na cabine, antes de sair para o salão, ministro, os espíritos que estavam ali diziam assim, ministro. Sheila, então, ministro, a sua presença aqui. Então foi uma coisa maravilhosa para todos nós. E Peixotinho foi aquele amigo que não temos nem palavras para explicar. Bom, simplesmente incrível. Voltando a Peixotinho. Apesar de sua eficiência no receituário mediúnico, foi portador de asma e compreendia ser essa a sua provação terrena. Apesar dos sofrimentos, era alegre, brincalhão e por muitos considerado uma criança grande. Como médium, nunca cobrou por seus dotes mediúnicos. Viveu pobre e exclusivamente dos seus vencimentos de oficiais da reserva do Exército, reformado que foi posto de capitão.
Manteve sempre grande zelo pelos princípios esposados por Allan Kardec em todos os grupos ou centros por ele fundado. Dedicou-se ao tratamento de casos de obsessão, chegando mesmo a, por várias vezes, levar doentes ao próprio lar, onde os hospedava junto de sua família. Passou por testemunhos sérios e sofreu ingratidão que soube perdoar, não desanimando aí nunca de servir. Desencarnou às 6 horas da manhã, dia 16 de junho de 1966, em Campos, cercado pela família, deixando viúva e 8 filhos. Peixotinho deixou um vasto legado que merece ser lembrado e, por que não, investigado. Essa foi a motivação de relembrar essa história tão marcante e importante para o Espiritismo. Quem quiser contribuir na criação de mais conteúdos como esse, poderá tornar-se membro clicando no botão Seja Membro. Os apoiadores terão benefícios exclusivos e estarão ajudando na divulgação do Espiritismo. O meu muito obrigado aí a todos os apoiadores do canal. Ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema. Conto com seu like e inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!